Silas Malafaia é um dos pastores mais influentes do Brasil. Ele construiu a imagem de líder religioso bem-sucedido por décadas. Mas os bastidores desse sucesso escondem contradições, dúvidas. Documentos revelam que ele recebeu quase R$1 milhão em um ano da sua própria igreja. Enquanto isso, boa parte dos bens que ele utiliza está no nome de entidades religiosas. Avião, carros de luxo e viagens internacionais não constam na declaração de imposto de renda. E em 2015, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Igreja do Malafaia, chegou a ser autuada em R$25 milhões pela Receita Federal. Essa mesma estrutura que financiou a atuação religiosa e vida pessoal, bancou também o apoio a Jair Bolsonaro. E agora serve para formar um exército de jovens influenciadores de extrema-direita. Mas qual é a verdadeira fonte de renda do pastor Malafaia? E onde termina a fé e começa o negócio? Terça-feira, 13 de maio de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia do momento. Nesse caso, a gente vai falar sobre uma reportagem, um podcast investigativo, inédito, exclusivo aqui do SL Notícias. E eu vou trazer um dos apresentadores e repórteres do podcast, que é o Igor Mello, aqui nosso repórter também do SL Notícias. Igor, muito feliz de falar com você e já te dou parabéns. Parabéns para você, para Juliana Dalpiva, para toda a equipe, né? Cristiano Botafogo, que fez a edição, enfim, uma equipe muito envolvida para fazer tudo isso acontecer. Feliz de te receber para falar desse trabalho que está maravilhoso. Gabi, muito obrigado. Você também deu uma palhinha, né, nesse nosso primeiro episódio, vai dar nos outros também, então faz parte da nossa equipe Império Malafaia aí. E, pô, assim, muito feliz com o resultado que a gente conseguiu entregar e com a repercussão e animado para os próximos episódios também. Vamos dizer, a gente pode ter daqui para frente até, né, um podcast chama No Alvo, né, gente? Então vamos dizer que o Malafaia é o primeiro alvo. A gente pode ter outros daqui para frente. Mas por que o Malafaia foi o escolhido para começar esse podcast investigativo, Igor? Gabi, assim, o Malafaia é uma figura que eu acompanho já tem alguns anos, assim, pelo menos desde 2018 aí, quando ele estava ali muito ativo no palanque do Bolsonaro na eleição dele, né? E também durante o governo é uma pessoa que ganhou um destaque ali, teve ali um papel de um dos principais, se não o principal conselheiro do Bolsonaro ao longo de todo o governo. Mas, assim, eu iniciei esse projeto, assim, ou essa apuração mesmo oficialmente, no final de fevereiro do ano passado, né? Tem um pouquinho mais de um ano. Para lembrar o nosso público, a gente teve uma manifestação bolsonarista na Paulista, aí em São Paulo, no dia 24 de fevereiro do ano passado, que foi a última grande manifestação do bolsonarismo. A gente chegou a reunir 185 mil pessoas no auge da manifestação, enfim. E o que me chamou a atenção naquele momento foi que teve uma polêmica em torno do financiamento, de quem pagava essa conta. O Malafaia deu uma entrevista cerca de 10 dias antes do ato, ele era o organizador, só para lembrar, dizendo que quem pagaria essa manifestação, os custos de trio elétrico, aquela estrutura toda, era a Associação Vitória em Cristo, que é o braço beneficente da igreja dele. Só que isso teve uma repercussão muito ruim, um monte de gente chegou, mais progressista, cobrando Receita Federal, Ministério Público, Polícia Federal que investigasse a origem do dinheiro, porque a gente está falando de um dinheiro de uma igreja, no final das contas, pagando não só uma manifestação política, como ainda por ser uma manifestação de caráter antidemocrático, enfim, com ataques ao Supremo, esse tipo de coisa que a gente tem acompanhado. E por conta disso, o Malafaia recuou, e alguns dias depois, 1 ou 2 dias depois dessa declaração, ele veio a público novamente e disse que era ele que ia pagar do bolso dele, pessoa física. Só que aí teve a manifestação, ele discursou, o Bolsonaro discursou, ela encheu muito, bombou, e o Malafaia se sentiu confortável para passar então a tripudiar desses críticos e das autoridades. E ele gravou um vídeo nas redes dele no dia seguinte à manifestação, onde ele assim abertamente desafia as autoridades. Ele fala, debochando assim,
pode vir para cima de mim, vocês sabem quanto eu ganho, vocês têm meu imposto de renda, eu tenho dinheiro para pagar não uma só não, eu tenho dinheiro para pagar várias manifestações, enfim. E aí, enfim, quando ele falou isso, me deu um estalo assim de falar, peraí, mas eu não sei quanto ele tem de dinheiro. E eu acredito que ninguém saiba. Sim, logo no primeiro momento, quando eu comecei, assim, nas primeiras pesquisas, primeiras coisas, eu me deparei com uma coisa que está no primeiro episódio agora, que é que a principal empresa dele, a Editora Central Gospel, estava em recuperação judicial naquele momento. E assim, para o nosso público que talvez não tenha ouvido ainda, que isso está bem explicado no episódio, um processo de recuperação judicial é o último passo que uma empresa pode dar para evitar falir. Então, assim, significa que uma empresa está numa situação terminal, sabe? Então, aí me surgiu essa contradição. Peraí, esse cara tá falando que tem esse dinheiro todo, que paga, que acontece, mas ao mesmo tempo ele tá falindo o principal negócio dele. O que tá acontecendo? E foi a partir daí que eu comecei a puxar esse novelo desses mais de 30 mil páginas de documentos sobre a vida financeira e a história do Malafaia, né? No fim, assim, de fazer um pouco também essa biografia de quem é essa figura e como ele chegou até aqui. Acho isso muito bom porque o nome da temporada é o Império Malafaia, né? Então a gente está falando de vários braços financeiros da família, né, do Malafaia. Então tem a igreja que você conta, destrincha isso no primeiro episódio, quais são esses braços, tem também a Central Gospel, tem a associação que ele está à frente, enfim. Mas tem várias confusões, vamos dizer assim, patrimoniais, né? Tem várias questões ali e você vai apresentar essas questões, né? Esse valor, porque tem um valor que a gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho antes de conversar, né? Que o Igor adiantou e que ele cita nesse primeiro episódio, mas mais en passant, ele vai destrinchar ainda, que é a arrecadação de um valor da igreja, que é milionário. É muito alto esse valor, né? Então, se você puder adiantar um pouquinho pra gente, que a gente deve ver no segundo episódio. Um spoilerzinho, assim. Mas escutem lá que vai estar lá tudo explicado, assim, nos mínimos detalhes. Essa Associação Vitória em Cristo, assim, ela é tratada hoje em dia como um braço beneficente da Igreja do Malafaia. Na verdade, ela nem é isso, de fato. Ela foi criada por ele há mais de 40 anos para bancar o programa de TV dele. Era, digamos assim, era a forma que ele tinha de arrecadar dinheiro para pagar o programa no ar. E só que ela, ao longo do tempo, ela deixou de ser uma coisa pequena e se tornou assim a gestora de um volume de recursos assim inacreditável, eu diria. E aí a gente teve acesso a uma investigação da Receita Federal que mostra uma série de irregularidades nas contas dessa entidade, e ela traz a informação de que só no ano de 2010 a AVEC, essa entidade do Malafaia, conseguiu arrecadar quase 98 milhões de reais em doações. Sim. Para o nosso público ter ideia de quanto dinheiro isso você fazendo a correção monetária, isso hoje daria quase 230 milhões de reais. Assim, é muito dinheiro, um troço completamente fora da casinha, sabe? E tem uma série de problemas, assim, ninguém sabe exatamente de onde vem esse dinheiro, para onde esse dinheiro vai, o que esse dinheiro paga, porque eles não dão nenhuma transparência sobre como esse dinheiro é gerido, né? É uma coisa que fica ali dentro do seio da família Malafaia, acesso super restrito, e é uma caixa preta, como a gente até fala no final desse episódio. E a gente vai tentar abrir essa caixa preta no episódio 2 e mostrar um pouco para o público os bastidores dessa história, sabe? Com certeza. E aí tem também a reportagem especial no site. E ela é uma reportagem, assim, diferenciada em relação ao podcast. Claro que elas se complementam ali, mas também é interessante porque dá para dar um rostinho aos nomes que a gente conhece. Obviamente, o Malafaia é um personagem super conhecido da política, enfim, e também desse braço religioso que ele atua há muitos anos. Mas tem personagens dessa história que também estão ali, né? Essas figuras da família dele, também pessoas que ele tem relações, né, políticas, financeiras também, elas estão na reportagem do site. Até para os ansiosos, eu acho que é uma dica boa, o pessoal que está aí ansioso pro segundo, terceiro episódio, que lá é um pouco do apanhado geral do que vai estar nessa temporada. Eu acho que assim, o podcast aprofunda mais cada um daqueles pontos, mas a gente conseguiu fazer um apanhado geral ali que fosse coerente, e tem essa questão que você falou.
tem cara de todo mundo, então, assim, os parentes, os pastores que a gente cita, e tem também as reproduções dos documentos, que é muito importante, porque até a Juliana brincou na primeira edição, na sexta-feira, quando a gente fez o lançamento, eles gostam de print, a gente também gosta, então, assim, estão lá tudo, a gente tem imposto de renda, tem investigação da Tem Receita, até linha do tem de tempo. tudo ali. Pois é, assim, tá, o pessoal pede pra gente desenhar, a gente de alguma forma desenhou, sabe, a questão, né? Então, eu acho que o nosso pessoal que está assistindo é um exercício interessante também dar uma olhada na reportagem escrita, que a gente fez também com muito carinho, não é uma coisa meramente para constar, e tem essa possibilidade. Você pode olhar lá os valores que a gente cita, por exemplo, no primeiro episódio do imposto de renda dele, estão lá, o printzinho, para você conferir e falar, realmente, está aqui. Eles mataram a cobra e mostraram o pau, sabe? Não É é coisa isso. de off, nem nada do tipo, não. E aí eu estava falando dessa linha do tempo que vocês fizeram na reportagem especial lá no slnoticias.com.br. É interessante porque mostra o Malafaia do Velho Testamento. Até a arte, aliás, a ilustradora é a Paula Vilar, né, que é a nossa colaboradora aqui no SL Notícias também. Incrível, Paula Vilar, É uma muito incrível ilustradora de que jardins mostra o de mão antes e o depois cheia. do Malafaia logo na Sim, capa, né? Se você puder explicar um sim. pouquinho também desse Malafaia do Velho Testamento, porque ele vai se desdobrando, é algo que começou realmente na infância dele, essa relação com a religião, né? Sim, e assim, só voltando um pouquinho antes disso, que eu acho que ajuda a explicar, inicialmente até a minha ideia era fazer uma coisa mais focada na questão financeira dele mesmo, né? Mas conforme eu comecei a apurar, teve uma coisa que de cara me chamou muita atenção, que é o seguinte, o Malafaia é uma pessoa que está na mídia há mais de 40 anos, ele tem programas de TV no ar desde 82, então a gente está falando de 43 anos na televisão, e assim, uma pessoa que hoje em dia, já de uns anos pra cá, ela tá o tempo todo na mídia, o Malafaia tá todo dia dando entrevista pra algum lugar, falando com jornalista, ele grava vídeo todos os dias pra internet, tá nos cultos, tá nos eventos políticos, mas ao mesmo tempo, não tem um trabalho biográfico, a gente não sabe de uma forma independente quem ele é, o que ele faz, porque só ele fala dele mesmo. Então, assim, isso permite, inclusive, que ele se reescreva a própria história ou mude posições conforme é interessante naquele momento, sem muita consequência. Por isso que eu resolvi puxar essa coisa do Malafaia do Velho Testamento, para mostrar, ó, ele era assim antes, essa era a vida dele, ele pensava determinadas coisas e hoje, em muitas delas, isso gera uma contradição. Assim, tem um ponto, por exemplo, que é importante, até do ponto de vista dele como pastor mesmo, que é a relação dele com a teologia da prosperidade, né? Que é uma linha, uma vertente de interpretação do cristianismo, que defende, assim, falando de uma maneira assim resumida, que a contribuição financeira que você dá para a obra de Deus, nesse caso através das igrejas, está diretamente relacionada às bênçãos que você colhe, inclusive do ponto de vista financeiro também, de bens, de vida financeira. E o Malafaia foi um crítico profundo disso no passado dele, assim. Tem declarações dele muito, muito, muito críticas a isso. E quando ele se torna dono de igreja em 2010, ele funda a igreja dele, com base na igreja que era do sogro e na igreja que era do pai, que a gente conta isso também, ele muda completamente em vários aspectos, tanto de aparência, quanto da forma dele se comunicar, e também nisso. Aí ele passa a defender abertamente essa teologia da prosperidade, sabe? Então, eu acho que olhar para o passado do Malafaia ajuda um pouco a não só mostrar quem ele é hoje, mas ele é um desses personagens que tem essa característica de se colocar como se sempre tivesse estado certo em tudo, né? Fosse uma coerência absoluta. E isso não é verdade, assim, em muitos pontos da trajetória dele, ele se contradiz, ele muda de posição, ele faz coisas que ele disse que ele não ia fazer, e acho que um trabalho um pouco é também contar isso, sabe? Com certeza, você usa até um termo descrevendo isso no começo do primeiro episódio, né, que é um camaleonismo, né, político também, que se alinha, depois contrasta com essa imagem de pastor de convicções muito fortes, né, que ele teve convicções muito fortes a vida inteira, mas
essas convicções foram mudando. Isso é super importante que você trata, né? E ele se projeta hoje como um aliado fortíssimo do bolsonarismo, que até comanda, vamos dizer assim, essas manifestações bolsonaristas pedindo por anistia, enfim, em momentos até que o Bolsonaro não podia falar ou podia falar muito pouco, porque agora é réu. No começo ele estava um pouco mais comedido e quem estava à frente realmente era o Malafaia, né? E já esteve em outro lado do espectro político. E assim, até falando não só agora, depois do governo, né? Se a gente lembrar aquela fatídica manifestação de 7 de setembro de 2021 aí na Paulista, onde o Bolsonaro chama o Alexandre de Moraes de canalha, diz que não vai cumprir mais decisão dele, manda ele sair do STF, quem estava ao lado dele era o Malafaia. Ele também estava organizando aquela manifestação. Então, assim, essa relação deles é muito, muito, muito importante para entender o Brasil de hoje, de alguma forma, né? Os dois ajudaram a dar cara a essa extrema-direita brasileira de 2025. Sem dúvida alguma, e acho que tem uma distinção importante, um cuidado muito importante que você teve ao falar da religião, né? A gente tem um número de evangélicos no Brasil crescendo muito, um aumento muito expressivo nos últimos anos, enfim, a gente tem diversos dados que mostram isso e projeções mostrando que pode ser até a maior quantidade, né? Pensando em quantidade de fiéis para depois de 2030, mas o ponto central é discutir um personagem, uma figura importante, claro, na política brasileira, mas tomando muitos cuidados em relação ao preconceito religioso, né? Porque ele não representa todos os evangélicos brasileiros, enfim. Então tem todo esse cuidado também que você teve, né? Eu acho que a gente tem que tomar dois cuidados. Primeiro, para não estereotipar, porque é fácil, até porque, né, sobretudo na intelectualidade brasileira, você tem pouca penetração de evangélicos, então muito. A gente não conhece muito esse meio, que acaba sendo um pouco fechado mesmo, e também de não cair no erro de achar que, por exemplo, o Malafaia representa todos os evangélicos, ou todos os pastores evangélicos, ou que a igreja dele representa todas as igrejas, assim. Tem uma pluralidade muito grande dentro do campo evangélico, tanto dos fiéis quanto dos pastores, das igrejas, enfim. E acho que a gente não pode cair na armadilha de dar esse argumento, de alguma forma, do preconceito religioso, da perseguição religiosa para figuras como o Malafaia, que já usam isso o tempo inteiro. Assim. Nessas investigações que a gente está citando ao longo do podcast, em vários momentos ele próprio evocou isso, de que era uma perseguição religiosa, que era uma perseguição contra os evangélicos, enfim, é um argumento que ele usa para se defender o tempo todo. E não é o caso. O que a gente está discutindo é uma figura que, no ponto de vista religioso, já é uma figura muito importante, é uma liderança das mais importantes midiáticas do mundo evangélico brasileiro, e que, além de tudo, se tornou o principal financiador, um dos principais conselheiros de um ex-presidente da República, que é um dos principais nomes da política brasileira também. Então, ele, por tabela, também é. Né? Ele hoje, a gente até fala isso no primeiro capítulo, ele hoje tem assento na mesa das grandes decisões do Brasil. Ele é uma figura ouvida para isso. Ele conversa com políticos, com ministros do STF, com empresários, com todo tipo de gente que tem realmente poder no Brasil. E aí, gente que está nessa posição tem que sofrer escrutínio público, inclusive da imprensa. E especialmente gente que faz o papel que o Silas Malafaia faz, que é de o chicote da República, de tacar pedra em todo mundo, de cobrar todo mundo, de dizer que todo mundo é corrupto ou está errado, enfim. A gente está vendo agora ele fazendo com o presidente da Câmara, por exemplo, né? Assim, isso é uma coisa constante. Então, assim, quem se coloca nesse papel, quando está na posição de vidraça, também tem que aguentar, assim. Então, muito esse o mote que a gente está tratando, sabe? Não tem nada de errado em ser evangélico, a gente não está estigmatizando os fiéis da igreja dele mesmo. Pelo contrário, a gente até diz que em vários momentos, provavelmente essas pessoas não sabem o tipo de uso que ele faz dos recursos da igreja, da estrutura da igreja, da associação, enfim. Essas pessoas estão, de alguma forma, desinformadas sobre isso, porque ele não é transparente. Né? O Malafaia,
Ele deu uma entrevista exclusiva para vocês, né? Uma primeira entrevista, na verdade foram duas, mas uma mais longa. E, claro, não foi uma entrevista que no jargão jornalístico para render leads, né? Então, para conversar com o Malafaia, para ouvir só opiniões relacionadas ao cenário político atual, mas também para responder justamente sobre a investigação de vocês. Então, uma entrevista bastante específica para responder, né? Para trazer dados ao que vocês encontraram. Como é que foi essa primeira conversa, a segunda conversa, aí trazendo também um pouco do bastidor, né? Do que é fazer uma reportagem investigativa, porque eu imagino, Igor, que depois que foi publicada a reportagem no site, que o podcast foi lançado, você teve uma resposta aí, né? Assim, foi um processo de apuração muito longo, né, como eu falei, de mais de um ano, e a gente decidiu conversar com o Malafaia na primeira vez, lá para novembro. E aí, assim, eu conversei com a Juliana Dalpiva, nossa colega aqui, que está fazendo a coordenação desse projeto, que muito me honra, assim, foi um luxo, né, contar com a Juliana para isso. E a gente decidiu em conjunto que era melhor, nesse primeiro momento, ela conversar com ele, porque eu estava muito imerso nessa questão da documentação e desses problemas mesmo ao longo da trajetória dele, e a gente precisava de um outro lado, de uma conversa mais leve sobre ele, o passado dele, quem ele era no passado, como era a infância dele, como ele entrou na igreja, esse tipo de questão que eu acho que, sim, agregou muito à história que a gente quer contar, sabe? Eu já estava um pouco tentando apurar isso por outras fontes, né? Até registro histórico, imprensa, coisas que ele mesmo falou ao longo da trajetória dele, mas ter ele em primeira pessoa contando que, eu estudei na escola tal, eu comecei o meu namoro que virou o casamento que eu tenho até hoje assim, sabe? É muito rico também, assim, eu acho que, assim, é uma coisa muito minoritária, mas vendo os retornos sobre o primeiro episódio, eu acho que até houve uma certa incompreensão de parte do público mais progressista, como se a gente estivesse meramente dando voz para ele falar o que ele quisesse, mas na verdade não. A construção desse personagem tem que ser feita dessa forma. A gente tem que as pessoas são multifacetadas, então é importante saber quem ele é em vários aspectos. Eu acho que a entrevista da Juliana é fundamental para isso. Aí, num segundo momento, agora já na reta final, a gente foi fazer o que a gente chama no jargão jornalístico de outro lado, né, Gabi? Que a gente tem uma série de denúncias e de questões que estão sendo trazidas nesse trabalho e a gente tem que dar espaço para as pessoas se defenderem. Eu tentei inicialmente, até por ser uma questão jurídica, e assim, de fato, uma pessoa comum como Malafaia não vai saber tratar em detalhes de processos mega complexos, enfim, natural que ele realmente não tenha o domínio pleno disso, entrevistar o advogado dele, o Jorge Vaciti Neto, que é uma pessoa que acompanha ele há décadas também, e atuou em todos os processos que a gente está abordando ao longo dessa série. Assim, estava como advogando para o Malafaia em todos. E eu fiquei semanas assim, tentando entrevistá-lo e a coisa não fluía, enfim, não tinha retorno do escritório dele. Uma semana antes da publicação, exatamente, na sexta-feira, eu entrei em contato uma última vez para falar, olha, a gente vai publicar, não posso esperar mais e como é que vai ser? Ele vai falar ou não? E aí, a partir dessa última abordagem, o advogado topou responder perguntas, enfim, falar comigo de alguma forma. Só que eu mandei as perguntas para ele na segunda-feira e quando ele viu o teor das perguntas, que eram sobre essas questões, digamos, mais complicadas, ele falou que responderia desde que eu procurasse também o próprio Malafaia. E assim, a gente não teve nenhum problema com isso. Eu estava só, na verdade, tentando endereçar as perguntas para quem poderia respondê-las melhor. Mas assim, a gente fala com o Malafaia quantas vezes for necessário. E eu entrei em contato com o pastor. Mandei para ele também. A gente falou ali pelo WhatsApp. Ele inicialmente tinha até me prometido que responderia só na quarta-feira. Mas quando ele viu quais eram as questões, ele não se segurou, né? Aquele jeitão dele e tipo, começou a me bombardear de cerca de 20 áudios no WhatsApp, que a gente até reproduziu na reportagem escrita, a íntegra de todos eles, faz parte do material. Porque, assim, até para deixar claro aqui, né? Que eles gostam, por exemplo, de falar de que não vai cortar o que eu falo e tudo mais, a gente não tem nenhum interesse nisso. Tá lá até ele atacando a gente, falando que é safadeza, que nós somos esquerdopatas, não sei o quê, enfim. A gente não tem problema com isso, tá lá. O público vê o que foi dito. E isso acabou sendo uma nova entrevista, né? Ou, assim, são mais de 10 perguntas complexas que foram feitas para ele, ele respondeu tudo. Nem sempre
de uma forma que esclareça de fato as questões, mas respondeu. E até por isso a gente está até pensando, Gabi, num episódio bônus, porque tem muito material que ele próprio deu que a gente não pode deixar de utilizar, né? Ô Igor, dá pra adiantar alguma micro coisinha, assim, de algo que ele falou e que te surpreendeu quando você ouviu a entrevista ou quando, na segunda ocasião também que você conversou com ele, que você pescou algo que, nossa, isso aqui ele nunca falou, então isso aqui me surpreendeu. Tem, assim, 2 pontos que eu acho bastante interessantes. Um é um pouco dessa coisa do passado dele, ele revela, por exemplo, e a gente já está tendo no primeiro episódio, que os empregos que ele teve antes, assim, eu acho que é rico de saber quem esse homem era, né, antes de virar quem ele é hoje. E tem também uma questão, que aí eu não vou entrar no detalhe, porque é uma questão importante do segundo episódio, mas sobre a questão dos bens de luxo que estão registrados no nome da igreja e da associação, que são, tem jatinho, tem carro importado, enfim. E a forma como ele justifica isso, eu confesso que me surpreendeu, porque, assim, digamos que assim, não é a justificativa mais coerente do mundo para esse uso, porque ele basicamente faz como o Pelé fazia, que tinha o Edson e o Pelé. Então, assim, tem o Malafaia do CNPJ e tem o Malafaia do CPF, perdão, e tem o CNPJ da igreja. Só que o problema é que quem controla o CNPJ da igreja é o Malafaia. Então, assim, é como se fosse ele assinando em uma ponta uma coisa e assinando na outra também. Então, assim, isso eu achei interessante e a gente vai explorar esse ponto ao longo da série também, porque é uma confusão que ele cria intencionalmente, como se fossem instâncias diferentes, mas na verdade é ele decidindo sobre que ele vai usufruir, né? Então, assim, eu acho que é um ponto que dá pano para manga, digamos assim. Excelente, Igor. Já plantou a sementinha da curiosidade em mim e acho que todo mundo que está acompanhando também. Então, sexta-feira, dia 16 de maio, aqui para reforçar, e a gente não se perder no espaço-tempo, 16 de maio é a estreia do segundo episódio do No Alvo, que é o podcast que é apresentado pelo Igor Melo, pela Juliana Dalpiva e por uma grande equipe também, que foi ali plantando as suas sementinhas para fazer tudo isso acontecer. Obrigada demais, Igor. Um prazer te receber aqui. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigado, Gabi. Também agradecer a nossa comunidade, porque a repercussão do podcast tem sido muito orgânica, assim, né? Tipo, como as coisas que o SL faz em geral, a gente não tem o canhão que outros meios de comunicação tradicionais têm, mas o nosso público é maravilhoso e super engajado. A gente bateu hoje, agora segunda-feira, né, quando a gente está gravando, 150 mil reproduções do primeiro capítulo já, que é um número, assim, maravilhoso, que me deixa muito honrado, e pedir para o pessoal que puder compartilhar com os amigos, curtir, compartilhar no YouTube, fazer sua avaliação no Spotify, assim, é muito importante para a gente, para esse conteúdo chegar a mais gente, né, porque até parafraseando a frase que o Bolsonaro utilizava e que o Malafaia sempre endossou, é bíblico, né? Você conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Eu acho que essa verdade é uma verdade muito importante no Brasil de hoje. Obrigada demais, Igor. Até a próxima, querido. Valeu. Obrigado, Gabi, mais uma vez. E, pós ordens, é um prazer sempre estar aqui no Detalhes com você, trocar uma ideia. Quando quiser, é só chamar. Prazer, querido, sempre. Também falando em conteúdo bom, gente, vocês podem ouvir o No Alvo, vocês podem digitar tanto no YouTube quanto no Spotify, mas eu quero falar de um outro conteúdo bom que é um conhecimento acadêmico que a gente produz aqui também com a nossa pós-graduação. Tem muita gente pedindo e a gente já abriu a matrícula da segunda turma da nossa pós-graduação aqui do ICL com a FESP de São Paulo, que é uma faculdade super tradicional de sociologia. Então, a gente já teve mais de 4 mil alunos e agora você tem a oportunidade também de cursar o nosso curso, né? Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Então, a gente preparou uma aula magna para você, ainda que não conhece todos os detalhes. Essa aula magna da pós-graduação é com o coordenador do curso, que é o nosso Gessé Souza, nosso grande professor Gessé, sociólogo, autor de vários best-sellers, A Elite do Atraso, Pobre de Direita, enfim. Então, a nossa aula magna é Por que as elites odeiam o povo brasileiro? Ela vai ser aberta, vai ser online, gratuita também, ao vivo aqui no ICL, no dia 15 de maio, às 8 horas da noite. Então, um dia antes da estreia do nosso podcast. Fica ligado,
quinta-feira. Garante sua vaga em detalhesicl.com.br. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Bom demais estar de volta. Até amanhã. Faltam apenas 2 dias para a aula inaugural de lançamento da segunda turma da pós-ICL. Eu quero te convidar a refletir comigo. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? E como elas se organizam historicamente para impedir que o povo tenha acesso à verdadeira soberania. No dia 15 de maio, às 20 horas, ao vivo. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.